É assim, ele pega. Que Jesus nos abençoe e ilumine. Hoje nós vamos estudar um tema que está... Tem alguns amigos, algumas casas estão estudando esse tema esse mês, sobre a morte e como conduzir o estudo dela, principalmente aqui, no atendimento fraterno. As pessoas chegam na casa espírita pedindo socorro. Aí nós não devemos tratar essas pessoas como que, olha, falar, a morte não existe, tem a vida eterna, como se passasse uma imagem que não tivesse sentimento. Isso é muito grave, né? Tem que ter sensibilidade de conversar com a pessoa lentamente, mas mostrando à pessoa que existe a vida verdadeira e aquela pessoa apenas mudou de cidade, saiu da cidade visível para uma cidade invisível aos nossos olhos na matéria. Mas o objetivo disso é dar o conforto às famílias que perdem os entes queridos e não achar que isso é uma coisa muito simples. Só porque nós somos espíritas, entender que é simples e tem que ser por isso, é assim mesmo, e tem que aceitar, mas tem o luto, e essa questão do luto tem que ter disciplina e saber como conduzir a pessoa. A questão do amor, né? Como ver interpretar a questão do amor na busca da felicidade. Eu trouxe aqui desse livro Pão Nosso, também no que diz respeito ao amor e à renovação da raça humana, que é o sexo, mas ter uma visão diferente dele, não como o sexo pecado, sexo problema, mas o sexo, o amor, a solução que ensinou Jesus. E não desvirtuar ele como foi visto pelas pessoas no futuro. Então ele disse ainda no livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier através do Espírito Emmanuel. Ele diz numa pergunta no item 94 sobre o sexo, diz o seguinte: eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Paulo, Romanos 14, versículo 14, ponto 14. Quando Paulo de Tarso escreveu esta observação aos romanos, referia-se à alimentação que, na época, representava objeto de áridas discussões entre gentios e judeus. Nos dias que passam, o hábito de comer já não desperta polêmicas perigosas. Entretanto, podemos tomar o versículo e projetá-lo em outros setores de falsa opinião. Vejamos o sexo, por exemplo. Nenhum departamento da atividade terrestre sofre maiores aleives. Fundamento, cego de espírito, o homem, de maneira geral, ainda não consegue descobrir aí um dos motivos mais sublimes da sua existência, que é o sexo. Realizações das mais belas na luta planetária, quais sejam as da aproximação das almas na paternidade e na maternidade, a criação e a reprodução das formas, a extensão da vida e preciosos estímulos ao trabalho e a regeneração foram proporcionadas pelo Senhor às criaturas, por intermédio das emoções sexuais. Todavia, os homens menoscabam o lugar santo, povoando-lhe os altares com os fantasmas do desregramento. Aí que está o problema. O sexo em si, com amor, é luz, mas se for para o desregramento, aí tem outra finalidade. O sexo faz o lar e criou o nome de mãe. Vejam só, repetindo, o sexo fez o lar e criou o nome de mãe,
Contudo, o egoísmo humano deu-lhe em troca absurdas experimentações de animalidade, organizando para si mesmo provações cruéis. O pai ofereceu santuário aos filhos, mas a incompreensão se constitui em oferta deles. É por isso que romances dolorosos e aflitivos se estendem através de todos os continentes da terra. Ainda assim, mergulhado em deploráveis desvios, pergunta o homem pela educação sexual, exigindo-lhe os programas. Sim, semelhantes programas poderão ser úteis. Todavia, apenas quando espalhar-se a santa noção da divindade do poder criador, porque enquanto houver imundície no coração de quem analise ou de quem ensine, os métodos não passarão de coisas igualmente imundas. Vejam só a interpretação de Emmanuel sobre o sexo, para que seja interpretado como a vida que veio ajudar na reencarnação, na formatação e a perpetuação da raça humana, mas desde que seja feito sem os desregramentos que ensina aqui Emmanuel. Jesus, contando nesse livro aqui, Jesus no Lar, ele contando as histórias, gostava muito de parábola, de contar histórias. Jesus era uma pessoa muito inteligente na oratória, que ele trabalhava com o ensino que tem hoje no mundo moderno, que é storytelling, contando histórias e colocando a filosofia e deixando dentro da história o ensinamento. Era um grande professor, uma grande alma, né? E ele falando sobre a felicidade, e muitos discípulos perguntaram para ele como era a felicidade, o que era a felicidade. Ele perguntou a um discípulo, a Tadeu, como ele entendia que fosse a felicidade. E ele foi falando, suspirando, ele falou: eu gostaria de ter o respeito de todos, regozijar-me-ia se a maledicência me esquecesse. Vivo na expectativa da cordialidade alheia e julgo que o mundo seria um paraíso se as pessoas da estrada comum se tratassem de acordo com meu anseio honesto de ser atacado pelos demais. Então, ele vai contando o que ele queria, a felicidade, e Jesus contando que, acima de tudo, ele fala: Senhor, estaria sumamente satisfeito se quantos progrediram comigo me concedessem direito de experimentar livremente o meu gênero de felicidade pessoal, desde que me sinta aprovado pelo código do bem no campo da minha consciência, sem ironias e críticas descabidas. Resumindo, mestre, eu queria ser compreendido, respeitado e estimado por todos, embora não seja ainda o modelo de perfeição que o céu espera de mim, com o abençoado concurso da dor e do tempo. O apóstolo calou-se e esboçou-se na sala singela, em contínuo movimento de curiosidade, ante a opinião de Jesus sobre a felicidade. Ele achou que Jesus ia falar assim mais ou menos 1 hora sobre a felicidade, para poder deixar um ensinamento para a raça humana e para aquelas pessoas que estavam ali, que iam gravar esse ensinamento para o futuro. Esperaram muito de Jesus, e Jesus, na sua simplicidade, na grande filosofia profunda, de penetração de massa, ele disse: alguns dos companheiros esperavam que o amigo celeste usasse o verbo em comprida dissertação, mas o mestre fixou os olhos muito límpidos no discípulo e falou com franqueza e doçura: Tadeu,
Se você procura, então, a alegria e a felicidade no mundo inteiro, proceda para com os outros como deseja que os outros procedam para com você. E caminhando cada homem nessa mesma norma, tudo, muito breve, estenderemos na terra as glórias do paraíso. Pronto. Encerrou a palestra de Jesus. Vejam só. Quer dizer, faça aos outros o que desejaria que os outros fizessem para você. Essa é a receita da felicidade. A igualdade, o princípio da igualdade, da felicidade, do procedimento, invadindo o território do direito individual para o direito do outro. E assim você busca a felicidade, sabendo trabalhar esse raciocínio que Jesus ensinou. No Livro dos Espíritos, eu vi uma pergunta relacionada a esse tema. A felicidade e a infelicidade relativa, são umas 3 perguntas aqui que ele ajuda um pouco a raciocinar sobre esse tema. Na pergunta 920, eu vi aqui 920, 921 e 22. Kardec pergunta aos espíritos na 920: o homem pode gozar na terra uma felicidade completa? Ele respondeu: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Na 921, ele pergunta também: concede-lhe que o homem seja feliz na terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade relativa? O homem é, na maioria das vezes, o artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto a comporta a sua existência num plano grosseiro. O homem bem compenetrado do seu destino futuro não vê na existência corpórea mais do que uma rápida passagem. É como uma parada momentânea numa hospedaria precária. Ele se consola facilmente e alguns aborrecimentos passageiros numa viagem que deve conduzi-lo a uma situação tanto melhor, quanto mais atenciosamente tenha feito os seus preparativos para ela. Somos punidos nesta vida pelas infrações que cometemos às leis da existência corpórea, violação da lei de amor, pelos próprios males decorrentes dessas infrações e pelos nossos próprios excessos. Se montarmos pouco a pouco a origem do que chamamos infelicidade terrena, veremos a estas, na sua maioria, como a consequência de um primeiro desvio do caminho reto. A infelicidade é um espelho, é um reflexo da violação do caminho reto. Em virtude desse desvio inicial, entramos num mau caminho e, de consequência em consequência, caímos, afinal, no sofrimento, que ele chama aqui na desgraça, no sofrimento. De consequência em consequência, quer dizer, de erro em erro, consequência, erro, consequência, erro, consequência. Quantos 1000 anos de erro e consequência nós temos para resolver a busca da felicidade? Quer dizer, eu conversando com uma mulher espírita que teve, acho que semana passada, ela teve em Salvador, parece que teve um congresso lá, espírita, e ela foi, encontrou com o Divaldo, tudo, e teve um palestrante falando em Salvador, que nós tomássemos muito cuidado,
porque é muito fácil perder uma reencarnação. Está muito fácil. Se tivesse muito cuidado. Tem muita gente que avança muito, mas faltando poucos anos para desencarnar, perde a reencarnação. Quer dizer, achei muito interessante isso que ela falou, e temos que refletir sobre isso, para não perder uma reencarnação já na reta final de uma vida. Para a vida, aquilo que seria a felicidade, ele fala aqui, a felicidade terrena é relativa à posição de cada um? Ele pergunta se a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a infelicidade do outro? Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os seres humanos? A resposta: para a vida material, a posse do necessário. Ele acha que a posse do necessário na vida material já é sinônimo de felicidade. Para a vida moral, qual é o que precisa para a felicidade? A consciência pura e a fé no futuro. Pronto. A felicidade da vida espiritual. Consciência pura, a pureza da consciência. E a fé no futuro, quer dizer, a fé na vida eterna. Sabe que tem vida eterna, não vai mudar nada, não vai perecer, então a felicidade é mais consciência, né? É a consciência pura da vida, e a fé no futuro já é a felicidade espiritual. E a felicidade material, a posse do necessário. Só o necessário já é considerado felicidade. A outra pergunta que eu achei interessante para o tema é a 967 do Livro dos Espíritos, é que consiste a felicidade dos bons espíritos. Ele pergunta, e o que é a felicidade, o que consiste a felicidade dos bons espíritos? É a resposta. A felicidade para eles é em conhecer todas as coisas, ser feliz de conhecer tudo, dominar tudo. Não ter ódio é felicidade para os espíritos. Nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens. O amor que os une é para eles a fonte de uma suprema felicidade. O amor que os une é para eles a fonte de uma suprema felicidade. Não experimentam nem as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes com o bem que fazem. De resto, a felicidade dos espíritos é sempre proporcional à sua elevação. Somente os espíritos puros gozam, na verdade, da felicidade suprema. Mas nem por isso os demais são infelizes. Entre os maus e os perfeitos, há uma infinidade de graus nos quais os gozos são relativos ao estado moral do espírito. Os que são bastante adiantados compreendem a felicidade dos que avançam mais que eles e a ela aspiram. Mas isso é para eles motivo de emulação e não motivo de inveja. Sabem que deles depende alcançá-la e trabalham com esse fito, com essa meta de alcançar a felicidade, mas com a calma da consciência pura, como foi dito agora mesmo. Tem a meta, o trabalho constante e incessante na busca da felicidade, mas tem a calma e a consciência pura que vai atingir. Sentem-se felizes de não ter de sofrer o que sofrem os maus. Que os espíritos puros sabem que não têm todos os graus de evolução, mas estão no caminho avanço adiante, avanço constante, com a consciência pura, a calma e a meta e o foco, né, o foco no futuro, na reta final da evolução maior, como chegou Jesus, depois de milhões de anos, né?
1 milhão, Isabela sabe a conta. Jesus chegou na reta final, 1 milhão. Ele atingiu a condição crítica 1 milhão e meio, e é porque ele é disciplinado, se aplicou. 1 milhão e meio de anos. 1 milhão e meio de anos contado na contagem do nosso planeta Terra, nessa contagem aqui de tempo. 1 milhão e meio, 1 milhão e 500 mil anos. Jesus altamente disciplinado, como diz aqui, né? Calmo, com a calma, a consciência pura e o trabalho constante, incessante, disciplinado. Jesus chegou a essa posição crística de ser governador de um sistema planetário, organizar a formação de um planeta, como fala no livro a Caminho da Luz, deslocando a nebulosa do Sol. A Sol tirou como se fosse um pedaço do Sol, desloca a nebulosa vem andando até aqui, aí chega aqui onde está a Terra e começa a girar em torno de si, no sentido horário, a nebulosa girando, aí foi condensando, virando massa, virou o planeta Terra. E Jesus começou a fabricar o planeta Terra desse jeito, está escrito no livro. Que ele que fez o planeta, com a ajuda de Deus, lógico, que Deus deu o comando, deu a força magnética de ação e reação, de atração, de massa, criou o átomo e fez a energia girar. E o átomo que gerou o planeta Terra é o mesmo nosso, a mesma energia. E essa energia girando ao redor de si, aqui nesse lugar do Sistema Solar, nesse quadrante do universo, onde nasce o planeta Terra, Jesus fez tudo isso, por quê? Dado o seu grau de evolução. E a humildade, ainda teve a humildade de renascer aqui para salvar a raça humana. Que Jesus nos abençoe e ilumine. Esse era o tema que nós tínhamos para hoje, para reflexão sobre a felicidade, sobre o amor verdadeiro do sexo, e a verdadeira felicidade é a prática da caridade constante e incessante e a calma da certeza que nós vamos chegar na reta final da evolução eterna de Deus. Que assim seja.